Tá no ar o podcast mais sem filtro da região. Trio Sem Filtro. Samuel, dá uma focada aqui em mim antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, que é um prazer, né? Tá recebendo ele aqui. Quero mandar um recado aí. Tá gravando em mim, Samuel? Sim. Quero mandar um recado aí pra você, cara, que talvez colocou no papel pro ano de 2025 tu começar com o teu podcast. Pra você que entendeu que hoje a maioria das pessoas tá nas redes sociais, né? E talvez você não tenha tempo para ficar gerando teu conteúdo. E a gente oferece uma maneira de você gravar o teu conteúdo de maneira dinâmica, divertida, trazer o teu cliente aqui, bater um papo, conversar com ele, trazer um outro colega de profissão, cara. Então quero deixar para vocês aqui à disposição os estúdios do trio, do podcast Trio Sem Filtro. A gente vai ter o prazer de estar produzindo todo o seu material, ou melhor, produzir o seu podcast, produzir você e gerar grandes conteúdos que a gente tem certeza que vai trazer grandes resultados, tá bom? Qualquer dúvida, entra aí no nosso Instagram, tem lá o nosso contato, fala com o pessoal ali da nossa produção ali, que sempre vai ter alguém para atender vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje está aqui comigo Michael Feltrin. Ele mesmo. Acertei o nome? Acertou, tranquilo. Engenheiro civil, certo? Engenheiro civil, certo. Isso Michael, mesmo. primeiramente um prazer estar recebendo você aqui. Muito obrigado por ter aceitado. Vamos aí conversar um pouquinho, contar a tua história aí para quem está nos assistindo aí, ok? Primeira pergunta, Michael. Vamos Quem é o Michael atrás do crachá? Quem é essa pessoa por trás do crachá? Cara? Então, boa pergunta, cara. Não, agradeço o convite do Samuel, né? Principalmente por estar aqui hoje. E essa pergunta é excelente, quem é o Michael por trás do crachá, né? Nunca tinha pensado aí, né? Não tinha pensado nisso, cara, não tinha pensado nisso. É que, olha só, esse Michael atrás do crachá, ele nasceu em 2008. 2008 eu terminei o meu curso de engenharia civil. Na Unesc? Na Unesc. Né? Terminei meu curso. Saí, na verdade, de um curso técnico. E fui ver as opções de mercado. Falei, eu acho que encaixa para mim um negócio em engenharia. Engenharia. Então, em 2008, eu terminei o meu curso na Unesc. E aí começou a saga de ser o homem por trás do crachá. Seu engenheiro. Porque eu saí da... Cara, a gente sai ali, a maioria dos profissionais, né, recém-formados, a gente sai da universidade cru, é verdade. Sai cru. Tu sai assim, agora, sou engenheiro, tô só com um diploma na minha mão aqui, num ladinho aqui, olhando pro mercado de trabalho. Em busca do crachá, né? Em busca do crachá. Então, bem sem experiência, né? Bastante vontade de trabalhar. Como é que era o mercado nessa época, Michael? Então, 2008, cara, a gente tinha um mercado bom de engenharia. Eu peguei o boom, o que eu peguei em 2008, 2009, a gurizada de hoje, que de repente tá vendo, vai ver o podcast e tá fazendo engenharia civil hoje, não, vai passar 20 anos, não vai ver. Eu peguei um mercado muito em alta, Thiago, muito em alta mesmo. Mesmo sem experiência, cara, eu não demorei muito tempo pra arrumar trabalho, não, cara. Tô falando sério aqui, jogando a real. Então, logo que eu saí, 2, 3 empresas, cara, vamos pra... Já me levaram pra fora de Criciúma. Então, eu comecei, cara, a minha carreira fora daqui de Criciúma. Toda ela foi constituída, assim, os primeiros 8 anos da minha trajetória dentro da engenharia civil, antes de formatar a minha empresa que eu trabalho hoje e tal, foi toda construída em grandes empresas fora da região. Então, trabalhei em segmentos diversos, trabalhei muito no Centro-Oeste, trabalhei no Sudeste, no Norte do país. Cara, eu conheci boa parte do país por conta da Construiu boa parte do país, hein? Cara, e olha, eu vou falar pra ti, eu peguei um boom na era de telecomunicações. Eu não escolhi, tá? Isso me escolheu sozinho. Me escolheu. A gente, recém-formado, o que tem que fazer? Tem que fazer isso aqui. É o que aparecer. Vamos fazer? É o que aparecer. Vamos fazer? É o que aparecer. Pode ser a realidade de muita gente hoje, inclusive. De todo mundo que sai da faculdade, né? Faz o que aparece. Cara, e apareceu assim, o que é isso? Telecomunicações, cara? Telecomunicações? Como assim? E eu descobri que isso era um nicho muito grande, uma engenharia por trás, uma equipe grande, grandes empresas assim que injetavam uma grana federal. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, cara, na faculdade. E caí lá. Então, cara, rodei assim o país inteiro, fazendo torre de telecomunicações, trabalhando em empresas, tal, pessoal. E chegou um momento, cara, que a viagem começou a pesar pelo lado familiar. Já era casado? Já era casado, cara. Filho? Filho, uma filha.
Minha filha rodando o trecho aí igual maluco, igual maluco. Aquela história que a gente tava comentando aqui antes do início, que aí igual maluco, focado, mergulhado no trabalho 24 horas, a saúde para um lado, o negócio render, eu preciso fazer dinheiro, preciso crescer. Ô, Mike, a engenharia é mais dinheiro ou mais incomodação, cara? Cara. Então, Thiago, como eu peguei o boom ali, aquele mercado ótimo, assim, proposta, salários altos, era dinheiro, cara. Era. Por isso que eu foquei, eu vi um retorno, assim, né? Eu vi aquele retorno, assim, nossa, mas tá entrando, cara. Agora, hoje, aí se eu trouxer essa pergunta para 2025, cara, é mais incomodação. Eu vi no teu Instagram ali que tu gosta de fazer bastante diário de obra, né? Gosto de fazer. É aquilo que a gente tava comentando, Thiago. Eu vim lá de uma era pré-internet, muita coisa desse passado que era bem legal de registrar, perdi tudo, cara. Não tinha nenhum registro, não tinha nada. Então eu comecei a mexer com o Instagram ontem. Vamos falar assim, entre aspas, ontem, né? 2000 e lá que eu comentei, 2016. Mas a parte legal da minha vida, das viagens, das loucuras, eu deixei fora, porque eu não mexia com isso, cara. Não tinha aquele cara bitolado, focado. Chucrão. Esse era eu. E essa chave virou quando eu voltei, cara. Quando eu voltei, falei, pô, eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso ser mais conhecido, eu preciso que... Olha, eu sou um bom profissional, né? Mas aqui na cidade, quem sou eu? Hoje não dá mais pra fugir disso. Não. Aí, onde eu comecei a falar, cara, eu preciso da ajuda do Samuel para divulgar meu trabalho, o que é o Instagram, mostrar meu trabalho, mostrar o meu lado da engenharia, né? Mostrar essas pequenas coisas que às vezes eu aprendi isso também, porque o pessoal dá o feedback. Nossa, às vezes é um detalhe muito simples de uma obra, um reparo que a gente está fazendo num forro, num teto, uma concretagem, uma forma... E alguém manda uma mensagem, o Thiago, falou, nossa, cara, passei por isso aqui, semelhante, isso aí foi me dando uns estalos. Para mim não é nada, é meu dia a dia. Mas para alguém pode estar ajudando. Um prego que eu tô batendo lá, uma brincadeira com o pedreiro, cara, o pessoal às vezes engaja num negócio assim, bobo, mas que faz diferença, ajuda alguém. Então, fui começando a mostrar esses negócios lá da obra, o que a gente faz, o que a gente não faz, com uma vergonha, tá aqui o Samuel que não deixa de mentir, uma vergonha. E aí a gente vai tentando fazer meios de aparecer e conversar. Isso que eu tô fazendo aqui hoje, cara. Foi só um tempo atrás. 10 anos atrás. Sério? Cara, tu é maluco? Eu falei, o quê? Nem me chama, cara. Nem fala comigo, cruza a rua pra conversar. Diz uma coisa pra mim. Por exemplo, na nutrição, que é a minha área, quando eu entrei, eu pensei que eu ia trabalhar só com comida. Uma coisa que não me falaram, que nutricionista faz muito, cara, é cálculo. Basicamente tudo é cálculo. É cálculo, porque a gente trabalha com necessidades. Teve alguma coisa na engenharia que, tipo assim, não te contaram da engenharia que tu teve que aprender na prática? Que pergunta boa. Que pergunta boa, cara. Cara, teve uma coisa que ninguém me contou. Que eu tive na faculdade? Na faculdade. E eu aprendi muito na prática, cara. Que a gente, na obra, nós viramos psicólogos. Cara, o que eu tenho que lidar com o meu emocional e emocional de terceiros e tentar manter uma relativa calma num momento de caos, cara, que eu tenho que, assim, me controlar, às vezes eu me transformo numa pessoa que eu não sou para poder administrar uma situação bruta, pesada. Todo dia a obra tem uma situação pesada, cara, que se o engenheiro é maluco, é polícia, bate-polícia, é obra. Então, cara, isso eu falo para todo mundo, quem tá começando, quem vai começar, cara... A obra é o seguinte, tá? Tem lá 30% técnica e 70%, cara, é administração de conflito, de problema. Engenheiro resolve problema e problema de todas as ordens, cara. Só que a construção civil hoje, ela é muito assim, a nutrição, pô, é um glamour. Vou chamar de glamour. Tem um lado glamuroso, um ar-condicionado, uma sala. Luxo, bonitinho. Cara, a construção civil, cara, ela é assim, vou usar a palavra arcaica, mas a gente pode trocar por atrasada. Entre aspas, tá? Tem um monte de entre aspas aqui, tô resumindo, porque para quem tá vendo entender. É um pouco atrasado. Por quê? Cara, a gente é um negócio manual. É o tijolinho em cima do outro, é a massinha, é a construção, aquela coisa que lá 30, 50, 40, 80 anos atrás é a mesma coisa ainda hoje. E Mudou alguma coisa? Pouca, mas é. A essência é o quê? Concreto, tijolo, argamassa, reboco, é isso. Então, esse negócio, cara, é feito por pessoas. Isso aí não tem IA no mundo que vai tirar... não, vamos botar aqui, vem terminar só. Não termina. Não tem e como. Essas pessoas, cara, elas estão
cada vez mais escassas, cada vez mais empoderadas. O pedreiro hoje tem um poder, cara. O pedreiro hoje manda mais que engenheiro na obra. E tu tem que saber lidar com o ego do cara. Parece que tá ficando escasso o pedreiro também. Mas e pra lidar com esse cara que acha que assim, não, cara, tu não quer. Eu vou embora, vou ali, ó, na esquina tem um serviço pra mim. E tu vai ficar na mão. E é verdade. E é verdade isso. E como tu administra isso? E já a pessoa chega, pô, mas eu sou engenheiro da sua obra, cara, é responsabilidade minha, não, o cara não pode fazer isso. Cara, Mas então, ele faz. E aí, não, aí tu começa a ser o psicólogo. Não, peraí, eu sou mais maduro que isso, eu sou um cara... E como tu tem que abrir mão de algumas coisas que tu faz e administrar para chegar, não, vamos lidar isso aqui com profissionalismo, o cara lá às vezes não é tão esclarecido, tem a 4ª série, não é, né? São pessoas que não têm um grau de esclarecimento que a gente tem e buscar isso e agregar, cara. Então hoje eu tento mais agregar, mais ser um conciliador de conflitos para resolver problemas do que propriamente engenheirar, entre aspas, né? Engenheirar. E é isso, cara. Isso ninguém me contou. Isso eu aprendi apanhando feio. Só te contaram que tu ia ali na obra bonitinho, vistoriar. Que eu ia chegar ali, abrir assim, eu quero assim. Ei, cara, que uma coisa que é assim, o quê? Não, peraí, não é assim, não. Então, tem isso, cara. Tem isso. Te mandei ali no WhatsApp ali, eu acho que o Fábio chegou. Não sei se... esse negócio, o cara marca meio que em cima, o pessoal chega, o cara tá no meio do negócio. É de boa aqui, né? De boa, não, mas tranquilo. Tipo, Samuel, eu te mandei no WhatsApp. Ah, não, a vantagem de não ser ao vivo é isso. Te mandei no WhatsApp o contato dele. Dá uma chamadinha, beleza? O Maico, tava falando um negócio ali da... Também que fica gravando aí. Não, bora. Que às vezes dá até polícia. Dá. Já chegou a fazer alguma coisa assim que tu parou e pensou assim, cara, eu vou ser preso por causa disso aqui, de problema ou dificuldade? Já aconteceu alguma coisa cara, assim? O bom de ter 16 anos de experiência é que a gente tem história para contar. Imagina. Pode ser que eu não ganhei o tanto dinheiro que eu queria ganhar, mas algumas histórias a gente tem. E chega num grau de maturidade que hoje eu posso estar aqui contando algumas histórias para ti de todo tipo, tá, cara? Todo tipo. Cara, já passei por isso sim, falar, nossa, cara, isso aí vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Vai dar merda, literalmente. Isso vai dar ruim. Por quê, cara? Porque foram problemas específicos esse que eu tô pensando aqui. Eu não vou falar nomes, lógico, não vou falar nomes. Mas Se quiser falar, é sem filtro. Esse em específico, cara, foi um problema... Hoje, a nossa mão de obra, cara, ela vem... eu tenho medo de ser cancelado pra falar algumas coisas aqui. Não. O que acontece, cara? A mão de obra hoje nossa da construção civil, ela vem do presídio, cara. Vem do presídio. Não, literalmente. Não nada contra. Não, mas eu já te história esse comentário. Não estou sendo pejorativo. Eu acho que a gente tem que... O papel social da engenharia é esse, abraçar essas pessoas. E que bom que tá gerando trabalho para esse pessoal, né? As pessoas estão à margem da sociedade, eles têm que vir trabalhar, eles têm direito de ser... Tem que ser reintegrado à sociedade, tem que trabalhar. Cara, totalmente a favor. Não tenho nada contra. Inclusive, eu contrato esse gente para minha empresa para trabalhar. Não sou isso. Então, mas a nossa mão de obra, ela vem do presídio, cara. Porque o cara não arruma um emprego formal, ele vem trabalhar na construção civil de servente. Isso faz tempo, né? Não é recente, né? Não é recente. Sempre. Não é... Olha, um bom tempo que é assim. Um bom tempo é assim. Infelizmente, tá? Infelizmente. É assim e continua sendo assim. Então, basicamente, o nosso pessoal, cara, raramente não tem antecedente criminal. Raramente. Não, de novo, não tô sendo preconceituoso nem pejorativo. Só tá falando que é. É o fato. Falando que é. É o fato, tá? Eles não... A maioria não tem antecedente criminal. Positivo, né? E as empresas, quando vão contratar, acabam fechando os olhos, porque ou é essa gente... Ou é ninguém. Ou não tem. E alguns são excelentes profissionais, tá, Thiago? Excelente. Mas o cara de mão cheia que tu fala assim, não, mano, tu tava preso mesmo. É mentira. Cara, tu com essa habilidade, com essa capacidade, olha o trabalho que tu executa, tu tava preso, mano, tu é maluco? Só matou um ali, matou a gente boa. Não, o cara, excelente profissional, excelente. De tu falas de mão cheia. Cara, tu dá banho aí em pedreiro. Banho, e o cara, às vezes, tem esse problema. E aí, o caso específico que eu quero te contar é isso, cara. O cara tinha problema com drogas e tinha problema de antecedente criminal. E aí, envolveu uma parte financeira, que eu tive que ser duro com ele. Pra resumir aqui, tive que ser duro. Muito duro. E o cara... Nossa. Não, eu vou te matar. Assim, no WhatsApp. Cara, e aí, nessa época aí, eu tava mais fortinho na academia também, já tava mais assim, não... Uma confiantezinha, cara. Tu aguenta. E aí, era depois do expediente, à noite, na minha casa, ele mandando bobagem pra mim. E ele sabia que tu morava, tudo?
Não, ele mandando no WhatsApp. Ah, Eu tá. falei, amanhã às 7 horas eu tô lá na obra. A gente resolve. E fui dormir, cara, mas não dormi muito bem. Aí, e ele foi, cara. E ele foi. E eu... agora o que eu falei pra ele, tem que resolver, né? Chegou lá cantando pneu com o carro. Tá bom, desembarca aí. Eu ali olhando pra ele. Chegou na minha frente, cara bem trancado assim, e eu assim, agora pronto, né? Agora acabou, vou ter que... Agora vai... Não tem mais controle, perdeu. Esse é o momento. Bom dia, tudo bem? Apertou a minha mão. Não, tá bom, vamos acertar. Tá. Foi embora. Não fez nada. O cara tava raivoso, não sei, chegou, olhou pra minha frente, eu mantive a posição, fiquei firme ali. Tranquilo, pegou, foi. Nem reclamou. Então, não sei... Achou que ia ter um atrito Então, ali. cara, é assim, ó, acontece disso. Tem lugar que você vai pra ver de fato, mas tem esses tipos de ameaça que às vezes chega na hora o cara, ele tá te testando. Mas você chegou a sair no soco com o peão? Não, cara, isso aí nunca aconteceu, assim, de eu sair no soco, não. Porque aí é um negócio muito antiprofissional, cara. Aí eu não... Uma gritaria... Pô, gritaria é todo dia. Amanhã tem uma. Amanhã tem uma. Não, gritaria. Hoje a concorrência ela é muito maior do que há 10, do que há 15, 20 anos atrás. Isso é fato. Não tinha até o acesso à universidade, assim, embora já tinha, óbvio, mas hoje, tipo, cara, praticamente eles te pagam para te estudar. Fato. Hoje fato. tu recebe até para te Fato, estudar, né, fato. cara? Então, hoje eu vejo que tem um potencial pro cara conseguir escalar muito bem o negócio dele, só que a concorrência é muito maior. E desleal. E desleal. Eu sinto isso na pele, inclusive, né? Hoje. A partir de 2019, eu abri meu CNPJ. E comecei a trabalhar com a minha empresa própria, captação própria, de recursos próprios. Em 2020, a gente começou com mão de obra própria. Antigamente era tudo terceirizado, a gente trouxe o pessoal fixo nosso, né? E eu comecei a sentir isso que tu tá falando aí, Thiago, muito na pele a partir disso. E assim, uma coisa pesada mesmo, assim, uma concorrência grande que eu não sabia que existia. e porque a gente sempre foi a proteção do CLT, né? Então não... Claro, tinha noção, mas achava que o cara não brigava por essa garrafinha d'água aqui. É a verdadeira selva, né, cara? Selva, mas cara, briga de foice no escuro, com a luz apagada. Então, assim, cara, de chegar assim a ponto de eu ter propostas, com a minha proposta muito bem formatada tecnicamente, seguro, orçamento afinado, apresentar, falei, não, isso aqui não tem como eu perder. E ia chegar propostas com 40%, 50% a menos do que eu orcei. Falei, não, parei. E o cliente, sabe o que fez? Fechou com o menor. Fecha com o menor. E aí tu olha assim, cara, como? Como? Sabe, tem disso. A concorrência é desleal e em grande quantidade hoje. Cara, e a construção civil, eu não sei na nutrição e tal, mas... Cara, o cara bota uma escada em cima, virou pintor, virou gesseiro, virou eletricista e tá te tirando do teu trabalho, virou empreiteiro. Tu tem essa concorrência também, além de ter com o engenheiro, tem com essa galera informal também? É assim, ô Thiago. O que acontece? O mercado aqui em Criciúma, cara, é um mercado assim... Nós moramos no interior de Santa Catarina. Então, começa por aí, nós moramos no interior de Santa Catarina. Tu atende gente de fora, de grandes centros, né? Tu comentou ali no início. Mas Criciúma é interior. Criciúma é interior. Então, cara, a gente lida com pessoas que têm, de repente, mais conservadoras, um pouquinho mais segurando assim, não gosta tanto de inovação, é a coisa mais do tradicional, sabe? Então, Sinto isso também. É muito disso, muito disso. E são pessoas que gostam de ser econômicas, vamos falar assim, gostam para não ser cancelado, gostam de ser econômicas. E tem uma cultura muito assim de, não, peraí, essa mão de obra aqui eu quero economizar, é aqui, na mão de obra, eu vou ser econômico. E às vezes não enxergam valor no nosso produto, no serviço que eu presto, no serviço de engenharia que está agregado ao meu trabalho, no serviço que eu ofereço. Olha, cara, eu estou te oferecendo toda a segurança, todo o direcionamento técnico com uma equipe própria e eu estou com a minha supervisão aqui, eu sou engenheiro há 15 anos. E às vezes isso não tem o valor necessário e aí entra esse cara,
o cara da escada em cima, que eu sou empreiteiro e aparece só com... Eu sou empreiteiro, tá, minha equipe tá vindo amanhã. Aí tu olha pro lado assim, a equipe do cara é ele e o outro. E o outro. Cara, mas tu não falou que a tua equipe vinha amanhã? Tá Tá aqui, aqui a minha equipe. tá aqui, com a marreta na mão, e do cara com a marreta na mão. Essa é a equipe do cara. E esse cara tira meu trabalho, cara. Por incrível que pareça. Eu achava assim, não, esse cara não vai me prejudicar. O cliente ele é esclarecido, ele tá vendo o valor da minha proposta aqui. Não tem valor na minha proposta. Aí tu tem que, cara, tentar outros meios, mostrar cenários, e a maioria das vezes... Lavar a mão mesmo. Na maioria das Ou vezes, depois consertar aquilo que o cara fez. o que acontece? Eu tenho mostrado os erros que acontecem. Na real, falei, posso te mostrar o que aconteceu, o que o senhor está falando aqui? Ó, esse cliente, eu não sei citar nomes, né? Lógico. Esse cliente aqui, ó, mostro. Ele me procurou e fechou com outro. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. E aí eu mostro o caso real. É o que eu consigo abrir um pouquinho a mente desse pessoal. Às vezes, o cliente não é para mim. Eu entendo, não, esse cliente não é para mim. Não é porque ele não quer, ele quer o preço. Ele quer isso, não é para mim. Não é para mim. Tu fosse até educado, cara. Tu falasse assim, o pessoal é meio econômico. Não, o pessoal é trouxa. O pessoal é otário, velho. Porque, tipo assim, tem muito na minha área isso. Eu vejo demais. E tu falasse uma verdade. Por quê? As pessoas, cara, elas não querem qualidade, por incrível que pareça. Ela quer preço. E só que tem coisa, cara, que a diferença ela é muito discrepante. Porque eu dou um exemplo hoje. Quanto custa um iPhone novo hoje, Samuel? O último. Vou botar R$9.000. E aparece alguém ali vendendo por 1.500. Pô, cara, é questão de lógica. Pô, algo de 9.000 alguém oferecer por 1.500. Pô, é como tu comprar isso, só que as pessoas não... Eu acho que nem não compram, né? Porque o iPhone dá pra ser roubado, alguma coisa, dá pra ver de onde é que vem, né? Mas assim, é muito discrepante o valor, cara. E aí, às vezes, na minha área, hoje eu não me importo mais, cara. Porque o que eu falo pras pessoas, né? Que eu explico depois. Que é o que tu faz, cara. Hoje, a pior coisa hoje é consertar a cagada dos outros. Consertar a cagada dos outros. Principalmente na minha área. Porque alguém vai lá e começa um trabalho totalmente errado. Aquele resultado que nós ia ter em 6 meses, cara, vai demorar agora 1 ano e meio, 2 anos. Né, mano? Porque primeiro eu vou ter que arrumar a casa. Saúde. Primeiro eu vou ter que arrumar a casa. Agora tu vai ter que gastar dobrado. Na verdade, tu quis economizar, agora tu gastou com o camarada, agora tu vai ter que gastar 1 ano a 1 ano e meio comigo. Então tu vai gastar muito mais. Isso pra te aprender. Se tu quiser. Se não quiser também, tchau. E é isso aí, vida que segue. Com educação, tentando falar assim, porque acontece dos clientes voltarem e falar, né? Agora vai custar um pouquinho mais. Aí alguns querem continuar, outros preferem não. Alguns têm receio de vir falar com a gente, porque a gente... Cara, assim, ó, o mercado aqui ele é pequeno, entre aspas. Quem tá um pouquinho de tempo no mercado sabe qual as obras que tá dando problema. E o que deu problema, e quem deu problema, e o que aconteceu. A gente chega pra gente. E aí a pessoa, quando às vezes ela veio, fez um orçamento contigo, fechou com outro e deu problema, às vezes eu já estou sabendo. E eu já percebi, tá? A maioria é assim também. Eles têm receio de vir falar contigo, cara, porque vergonha. Receio que eu falo é vergonha. Porque, puta, cara, eu vou ter que ir lá falar. Cara, eu tenho que ir lá falar. E aí, às vezes, não vem. Não vem, porque a gente sabe que a gente tá sabendo. E aí, tu tem que ser... Mesmo que a pessoa voltou, veio na humildade, voltou... Eu tento ser o mais educado possível, o mais polido. Não, que pena. Bom, você é um projeto bonito e tal. Querendo falar outra coisa, né? Por dentro tá falando assim... Bem feito. Seu filho, né? Mas pra não deixar o cara mais chateado que ele tá. Que ele já tá chateado. Mais chateado. Então, as pessoas... os clientes têm receio de vir falar assim quando dá problema. Eu soube de um caso recente, Essa semana, eu fiz uma proposta de uma reforma numa outra cidade aqui próximo da gente. E a minha proposta, ela ficou 50% a mais do que o cliente esperava gastar. Na cabeça dele, 50%. Os cálculos que ele fez. Então estamos fazendo assim, ó. O número dele era 30 e o meu número era 60. Eu falei, cara... Isso é inexequível. Eu vou fazer o seguinte, para te ajudar, a gente tinha uma parceria, eu tento reduzir um 10% aqui, mas, 30 é inexequível, não dá. Isso aí não é que eu não quero fazer, porque o teu volume de trabalho, a gente tem experiência, não tem como ser feito por isso aqui. É impossível. Se alguém falar que vai fazer,
cara, vai dar problema. Não, mesmo que tu não feche comigo, tô te oferecendo aqui te dando um alerta de coração aqui para te não ser mal orientado ou pegar alguma pessoa que vai te dar problema. Pois esse dono dessa clínica acabou não querendo ouvir, né? Deixa pra lá, vou fazer. E pegou o cara de 30. Aí ele pegou o cara de 30, o cara abandonou na metade, ele pegou outro cara de 30, mesmo assim não satisfeito, a segunda equipe, o cara abandonou, ele tá na terceira equipe, ele já gastou o meu 60, isso eu sei porque, informação, ele já gastou o meu 60 que eu tinha oferecido pra ele no começo, e ele tá com 60, 70% da obra concluída. Vai parar um 80. Se ele tivesse feito comigo desde o começo, ele já tinha terminado a obra em fevereiro, nós estamos em abril, ele não terminou e ainda vai botar mais 20 mil reais em cima daquilo que eu ofereci para ele. Isso é fato, isso é real, é história real, aconteceu, número real, tudo, chegou até mim essa semana e tá lá. É uma piedade sim, até vi imagens da obra. Ô, Maico, e assim, ó, não sei se tu vai concordar, mas eu tenho visto, cara, ultimamente, inclusive pessoas próximas a mim, até para as pessoas saberem que, do mesmo jeito que existe o profissional ruim, o picareta, cara, tem os profissionais bons com responsabilidade. Mas tem crescido essa questão do pessoal ir lá e pegar a obra e não terminar. Principalmente essas casas, Minha Casa Minha Vida, financiamento. Eu acho que eu tive umas 3 pessoas, né? 3 alunos, 3 pacientes que aconteceu isso. Olha. Sabe? Então, tu percebe, como tu falou, é pequenininho, tudo vocês ficam sabendo. Tu percebe esse aumento nessa questão aí das pessoas, dessa galera pegar essas obras, esses empreiteiros, não sei dizer se é empresa ou não, e não concluir, e o dinheiro lá na caixa acabar e ficar aquela coisa assim? Ô, Thiago, tu viu quando tu chegaste aqui para fazer o podcast, eu e o Samuel estavam conversando sobre obra, sobre algumas obras que a gente, de um amigo nosso, uma empresa. Isso é história que acontece, que chega pra gente, né? O mercado aqui ele é pequeno e interligado, então essas histórias chegam, é real, chega pra gente. Cara, é assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar, cara, e aí eu te faço uma pergunta. Tu teve um conhecido aí, a Casa da Caixa, tu comentou, né, que teve esse problema de o pessoal abandonar a obra. Tu achas de quem que é a responsabilidade quando o cara abandona uma obra? Tu acha que a responsabilidade é só do empreiteiro que foi embora? Uma pergunta, eu sou entrevistado, sim. Mas eu tô te perguntando. Eu acho que, por exemplo, vamos pegar esse caso que eu dei, esse exemplo, financiamento da Caixa, Minha Casa Minha Vida. Isso. O cliente ali que comprou a casa, que financiou, ele nem pegou o dinheiro, né? A Caixa transfere para a construtora ali, para a empreiteira. Não, pro dono e o dono repassa. O financiamento é no nome do dono da casa. Mas, por exemplo, essa minha paciente, ela não pegou o dinheiro. Era repassado direto pro cara. Ela assinou o contrato. Então ela assinou com a construtora, daí não é Minha Casa Minha Vida, né? Ela entrou no. É que o programa mudou, né? O programa veio sofrendo alterações desde o início, né? Então ela contratou uma construtora, fez um financiamento, às vezes, próprio com a construtora, ou um financiamento bancário. Teve os incentivos fiscais aí do programa, mas a construtora que administrou o dinheiro. Eu sei que ela não pegou o dinheiro. Então tá. Dinheiro tem essa modalidade. Do banco direto pra construtora lá. E os caras abandonaram, cara. E engraçado, os caras falaram depois que o orçamento não deu, mas tipo, é tudo calculado, não é? Tu já sabe a metragem da casa, quanto que o dinheiro vai dar, só vai liberando aos poucos, né? Parece que aos pouquinhos, né? Por etapa, exato. É assim, Thiago, o que eu te perguntei nesse caso, a resposta seria diferente. Mas normalmente, o Minha Casa Minha Vida raiz, a pessoa entra com um agente da Caixa lá, uma empresa que é ligada com a Caixa ou na própria Caixa Econômica, normalmente. A pessoa vai, o proprietário vai, financia no nome dele o valor com os projetos, aprova os projetos, monta o orçamento, essa construtora monta o orçamento e o dinheiro cai pro proprietário, pro dono da casa. Mas agora eu lembrei, a minha casa foi Minha Casa Minha Vida, meu apartamento, eu não peguei dinheiro, não foi pra minha conta, não. Mas daí é porque era uma construtora grande. Construtora grande. É diferente, né? Nós estamos falando falar de casas. Casas pequenas. Entendi. Minha Casa Minha Vida é 60 até 80 metros quadrados. Então é financiado pelo dono e o dono repassa. Esse é o padrão, cara. Tu vai lá, entra, a consultora encaminha, tu tem que ter um CNPJ, tem que ter um CPF limpo e tal. Certinho. Tem tudo isso aí, senão tu não consegue financiamento bancário. E aí tu paga a construtora ou quando tu entra com o agente autônomo lá da Caixa Econômica,
tu pode ter a liberdade de contratar a mão de obra diretamente e tu fazer essa administração. O engenheiro da Caixa vem, faz as medições, libera, tu passa o dinheiro pro teu empreiteiro. Esse é o programa, fase 1, a linha 1, né? Vai até a 5, a fase 1 do programa. Que é o menor, né? Cara, o que acontece? Esse abandono de obra ele já foi muito maior no passado. Então, muita gente começou a ser responsabilizada. Isso, na verdade, é um crime, né, cara? Isso é estelionato, né? Isso é estelionato. Tu pegar o dinheiro, não fazer e abandonar, primeira coisa é estelionato. Isso tu pode abrir um boletim de ocorrência, tu pode cobrar isso judicialmente e tal. Isso já foi muito maior. Ainda acontece. E quando eu te perguntei, tu acha que a responsabilidade é só de quem abandona, cara, eu tenho uma opinião um pouquinho contrária, talvez vai divergente do que a maioria. Porque, na minha opinião, é o seguinte, tu tá com esse valor financiado, ou tu tem um valor próprio, e tu chamou pessoas de confiança, por indicação, tu buscou no mercado, e tu fechou com algumas pessoas. Normalmente, cara, quando o cliente tá com essa grana na mão, o que brilha o olho dele é o valor mais baixo. Então, o dono da obra ele também é responsável. Por quê? Ele teve a oportunidade de fazer a coisa certa, ele viu o orçamento diferente, ele viu, nossa, o cara lá deu 50% maior que isso aqui, ó, que cara louco. Ele chama o cara que deu o preço maior de louco. Nossa, esse cara é louco, ele é sem vergonha. Quer comer meu dinheiro? Tô falando aqui a palavra. Não, mas sem vergonha mesmo. O cara é sem vergonha. Rapaz, sem vergonha, que ele me. Criciúma, aquele negócio que eu te falei, Criciúma, interior, pessoal. Que sem vergonha, rapaz, olha aqui, ó. Eu achei por 50%, 30% mais barato. Uma coisinha de nada? Isso aqui, eu tô. Faço. Eles lidam com o nosso trabalho assim. Aí o cara fala assim: não, vou fechar com esse mais barato aqui, ó. Cara, tu assumiu o risco. Então tu é o cara. Lógico, tu contratou o cara pra fazer. O cara não era pra abandonar, tudo bem. Mas tu tem uma pontinha de responsabilidade porque tu contratou o cara que. Tu viu que deu uma discrepância grande. Tu é corresponsável. E esse abandono de obra aqui, assim, cara, na cidade ele tá muito ligado, sempre tá ligado a dinheiro. Não tá ligado tecnicamente. Você fala a pessoa, nossa, esse cara só fez cagada aqui na obra, mas não é isso. Tu tira da obra porque o cara é muito ruim e o cara não quer abandonar sozinho. O que acontece, abandona, é porque o cara já avançou um pouco mais, pegou aquela grana e viu que... O cara não é burro, né? O cara que tá fazendo obra, ele não é burro. Ele sabe, cara, eu tenho mais 30 dias para pagar de pessoas aqui. E tem mais só isso aqui para receber. E agora? Então ele... Não, deixa aqui, deixa eu ver isso aí. E agora? Então às vezes esse abandono ele é automático pelo empreiteiro. E tem aquele abandono que o dono da obra tira o cara. São duas coisas distintas, sabe? Cara, tu é muito ruim, cara. Tu tá aqui só trabalhando, tu já tá aqui nesse piso aqui. Há uma semana tu não sai, vai embora, cara. Eu vou acertar contigo amigavelmente, não é com essas palavras, mas amigavelmente, e vou te retirar da obra. Tem esses dois casos, né? Duas coisas distintas. Esse aqui, que o cara abandona, é estelionato. Esse aqui é retirado amigavelmente. Cara, eu percebo... Hoje, eu percebo uma diminuição, cara. Por incrível que pareça. Não tem muitos casos, assim, de acontecer de o cara abandonar. Lógico, um pontual, o outro aqui, tem, pontualmente. Mas na área que eu busco, com os clientes que eu trabalho, que também a gente tem que qualificar o cliente, né? Tem que qualificar o nosso cliente, o abandono de obra é pouco. O que conta muito pra gente conseguir esses clientes hoje, cara, aqui na região, é a indicação. É aquela indicação. É a indicação. Tu tem que ter um histórico de bons serviços prestados e a pessoa falar, esse cara pode fechar com ele. Boca a boca. E aí tu vai apresentar um valor, uma proposta. Tu não vai explorar ninguém, tu vai propor condizente com o teu nível de experiente, condizente com os preços de mercado e tu vai fechar. Então, o mercado mais ou menos aqui em Criciúma é assim, cara. Lógico, a gente pode assim debater outras situações, que a gente estava até conversando com o Samuel aqui, outras formas de captar esses clientes, outras formas de chegar nesses clientes, aí o negócio abre um pouquinho mais o leque. Mas dentro desse que a gente combinou de estar falando de abandono de obra, é mais ou menos isso, cara. Marco, o conselho que tu daria, cara, pra quem tá começando agora? Eita. Rapazinho que tá lá. Ave Maria, cara. Tu vai chegou fazer lá pra mim? Chegou lá na Unesc agora, lá no comercial. Aqui na Exucre também tem um curso de engenharia. Chegou só com uma canetinha e um sonho, cara, de ser engenheiro. Esse cara daqui a 4, 5 anos, não sei quanto tempo ele vai estar entrando... 5 anos, ele vai estar entrando no mercado de trabalho. Que conselho que tu daria pra esse cara aí hoje, cara? Ou pra essa menina aí? Samuel, seja sincero. Tiago, essa só, cara, e essa pergunta, tu não deveria ter feito essa pergunta. Porque eu não sou muito bom para dar conselho, porque
Pode ser que eu seja um pouco pessimista e mate o sonho do cara. Não, mas eu ia dizer agora... Mate o sonho do cara. As dificuldades que ele vai encontrar no mercado de trabalho, que vai ter. Então ele tá vindo pra selva, talvez esse cara não vai ser CLT, ele tá com o sonho de abrir um escritório e tal. Cara, o conselho real que tu daria pra ele? Cara, o conselho real é o seguinte, cara. Hoje. Primeira coisa, se tu decidir vir para essa área, pensa bem se tu quer vir para essa área. Tá, eu fiz o vestibular, eu passei, eu vou começar o meu curso dentro de engenharia civil. Vou falar de engenharia civil, não vou falar de engenharia como um todo, mas engenharia civil. Cara, pensa bem. Olha o mercado de trabalho como é da engenharia, olha as dificuldades, pensa bem. Olha o leque que está na tua frente, cara. Olha o setor de tecnologia, olha isso aqui, pensa, bota na balança. Não, mas é o meu sonho. Meu pai é engenheiro, minha mãe, minha família, eu tenho um sonho que fui criado na obra, eu quero... Tá, então tá bom. Cara, o conselho que eu te dou é o seguinte. Venha preparado, comece esse curso ou faça o curso pensando que tu vai resolver problemas na obra, cara. Que tu vai lidar com pessoas. Que a tua parte técnica vai ser 30% da tua vida só. Que tu tem que ter um psicológico muito avançado, assim, muito altruísta, né? Para poder seguir nessa carreira. E o que tu vai aprender durante os 5 anos da faculdade, tu vai aplicar 30%. E o restante tu vai aprender na prática sofrendo. Então, o conselho que eu te dou, cara, tu gosta de lidar com pessoas na faculdade, ninguém vai te perguntar isso. Tu gosta de lidar com... Como eu estou fazendo engenharia, eu vou sentar numa mesa e vou calcular. Não. Não é psicólogo? Não. Tu gosta de lidar com pessoas, cara. Tu tem uma sabedoria para lidar com pessoas. Então, primeira coisa, pontua isso. Tu gosta de lidar... Tu sabe que tu vai lidar com pessoas que têm baixa escolaridade, que têm um índice de abstinência. Não, é quando a pessoa falta muito, né? Quando um índice de faltas no trabalho grande, é abstencionismo. Enfim, quando a pessoa falta muito. Então, são pessoas que são um pouco descompromissadas, baixo grau de escolaridade. Tu consegue lidar com isso? Esse é o conselho. Bota isso tudo na balança. Pessoas que, às vezes, usam um vocabulário pesado na obra, pesado. Consegue lidar com isso? Bom, não estou muito... Isso vai fazer parte do teu dia a dia. Esse é o conselho que eu dou. Consegue lidar com esse tipo de situação? Michael, mas eu vou trabalhar, eu não quero ir nessa área de engenharia de obra. Eu quero trabalhar com projetos no escritório. Bom, tens habilidade então com cálculos? Tens habilidade para ficar 8 horas sentado na frente do computador fazendo projetos? Então, se eu pegasse essa pessoa hoje, eu sentaria e falaria, cara, abre o teu coração para mim. Isso aqui tudo. Eu vou te expor isso. Tu gosta disso aqui? Tu consegue fazer isso? Tu consegue fazer isso? Não, eu estou disposto. Então, esse é o conselho que eu dou. Saiba onde tu tá pisando, faça aquilo que tu gostas, que o teu coração manda dentro da engenharia, busque uma área que tu tenha bastante afinidade dentro daquele espectro que vai te aparecer nesses 5 anos, vai aparecer muita coisa que tu vai falar, nossa, eu nem sabia que isso era engenharia. Isso é engenharia. E, cara, se tu estiver disposto a comprar essa briga com esse coração desarmado, assim, vamos falar, aí tu segue. Se não, filho, não venha para essa área, não venha. É um mercado difícil. Agora, falando a real mesmo, é um mercado difícil, é um mercado... Cara, é uma palavra difícil de falar, mas é um mercado muito masculino, machista. Machista, vou falar a real, é um mercado machista. As mulheres que são engenheiras, aqui, minhas colegas, sabem, sofrem bastante com isso. É latente. Tu vê mulher na obra? Coloca uma mulher na obra. Tem mulher que dá banho. Mas é difícil. O ambiente é pesado. É pesado. Então as mulheres ficam em cargos assim... Cara, é duro, é machista. Eu não concordo com isso de novo. Eu não estou estigmatizando ninguém, não estou separando ninguém. Eu acho que é mercado para todo mundo. As mulheres hoje, infelizmente, acabam fazendo... trabalhos escritório como área de orçamentos. Muitas mulheres trabalham com a área de orçamento.
área de projetos, a pessoa acaba direcionando, porque a obra em si é a cultura. É a cultura. Você está falando o que é, né? É o que é? É a real. Não, tu perguntou. O ambiente ali. Perguntou a real. Eu falei conselhos aqui, mas esqueci de falar para mulheres. Cara, então, tu tá ciente que isso aí é um ambiente masculino, que é um ambiente machista, que tu vai sofrer preconceito, que tu vai ganhar menos que o engenheiro, tu vai ganhar menos que o homem. Fato, cara, é fato. Eu não tô brincando nem falando, aqui é real mesmo. Vai ganhar menos que o homem e vai ser discriminada muitas vezes na promoção dentro de empresas que o cara quer eu quero trabalhar em alguma empresa, não quero abrir minha empresa. Vai ter um homem, vai ter tu e vai ter um homem concorrendo aquela cargo lá. Muito provavelmente, se dependendo do que for o cargo que vocês estão correndo para gestão de obras ou alguma coisa, ele vai ser promovido e ela vai ficar, porque outros homens não vão... Cara, é real, tá? Desculpa, é real. Não vão aceitar ser orientado por uma mulher. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim. Cara, me aponta uma consultora hoje que a mulher é a líder de engenharia, aqui em Criciúma. Se alguém souber aí depois, pode deixar no comentário aí. Tá ao vivo aí. Pode deixar no comentário. Então, as mulheres, pensem bem nisso. Também tem que ver a aptidão. A engenharia é um espectro grande para as mulheres. São várias regiões que elas podem trabalhar também. Mas tem isso no coração, cara. Tem isso levado em conta. Mike, fala um pouquinho agora para nós aí. Para encerrar aí, fala um pouquinho da tua empresa. Onde o endereço. Ótimo. Faz teu merchan aí. Ótimo. Como é que é o nome dela? Então, qual o teu nicho lá que tu falou que é bem nichado, né? Fala ótimo. Então, cara, a minha empresa, cara, eu utilizo a minha marca pessoal, que é o meu nome. Então, o nome da minha empresa é Michael Feltrin Serviços de Engenharia e Construção. O meu nicho, cara, de trabalho é a execução de obras, mas obras nichadas. Eu trabalho na linha residencial e alguma coisa comercial. Mas o meu know-how, cara, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é casa, obra residencial. Reforma a gente também faz, mas o nosso negócio é a construção, né? Construção de casas. E ela está estabelecida hoje, cara. Eu tenho um escritório próprio na minha casa, né? Então eu montei uma área da minha casa, separei, montei meu escritório. E a parte administrativa eu faço desse escritório. Mas o meu negócio, que eu encontro os clientes e o coração da obra, ela funciona dentro da obra. Então eu monto o meu escritório na obra. E o meu nicho, cara, o que é o diferencial da minha empresa hoje, que eu vi esse filão de mercado e fui fazer. O que eu faço, Thiago? Cara, eu uso aqui 16 anos de experiência e monto uma pequena construtora, entre aspas, para o cliente na obra dele. Eu faço uma engenharia que eu chamo de engenharia do cliente hoje. O que eu faço? Eu ofereço para o cliente a construção do projeto dele com uma redução, cara, de 20% a 30% no mínimo do metro quadrado construído. Isso fato, apurado. Não é demagogia, não é papo de quem quer vender. É fato, apurado. Como que eu faço isso? Eu trago tudo isso, cara, para o cliente que é leigo. Soluções de mercado e soluções técnicas que a gente pode ir reduzindo o custo lá na frente. Como? Um dos passos que a gente faz, a gente começa a fazer compras diretas para o construtor, direto para o cliente, faturamento direto. Só nesse faturamento direto eu não tenho uma bitributação, eu não compro para mim para revender para ti. Eu falo, Thiago, daqui o teu projeto. O que nós temos aí de arquiteto? Vamos fazer a reunião. O cara botou aqui e tal. Thiago, nessa linha que tu precisa de portas, por exemplo, esse fornecedor tu não conhece, mas esse cara aqui é excelente, ele te atende, ele testou comigo nas minhas obras, o cara é ótimo, a gente vai trazer ele aqui, eu faturo direto para ti, tu pagas direto aqui para ele, a gente faz umas condições especiais, o preço da construtora é o preço que tu vai pagar. É o preço que tu vai pagar, te garanto. O preço que o meu concorrente, que o teu concorrente ofereceu a chave na mão, eu vou tirar 30% porque eu estou fazendo só esse faturamento contigo aqui direto. Pode comparar. Faz o orçamento que o cara fez e faz esse orçamento. Então, eu utilizo essas técnicas. Eu tenho uma equipe própria que eu montei, que ela cuida do coração da obra, que é a parte estrutural. Então, são 4 funcionários fixos meus, que eu administro eles. Eu trabalho com uma margem em cima desse pessoal e uma margem reduzida para poder repassar esse custo de execução em média 10% a 20% abaixo para o cliente. Então eu ganho um percentual de administração
em cima, que é uma forma que a gente tem na engenharia de trabalhar por administração de obra. Quem é engenheiro aqui, que está assistindo essa live depois, vai saber do que eu estou falando. Em cima desse pessoal. Então, eu não trabalho com... eu tenho esse pessoal registrado CLT, eu tenho que ter um lucro aqui de 100%. Eu trabalho por percentual de administração. Só fazendo esses 2 jogos que eu falei para ti, materiais e administração de obra desse pessoal, a gente tirou 30 assim, brincando. Maico, mas o que isso vai tirar de qualidade da obra? O que isso vai impactar aqui no meu trabalho? Tu tá tirando ou reduzindo, mas alguma coisa eu vou perder, né? Não é possível que a construtora lá vai fazer... Não, cara, a gente não perde nada. Não perde nada. Parece que eu tô querendo vender alguma coisa, mas não é. Eu tô falando o que acontece. Já testamos esse método, é o que eu faço. A gente reduz e mantém a qualidade. Por quê? Porque a margem de um negócio tradicional, e nada contra os negócios tradicional, nada contra os construtores, cada um na sua. Eu estou oferecendo meu produto, né, para o mercado. A margem lá é um pouco maior. Os custos fixos lá são uns poucos maiores. A qualidade deles são excelente. Eu te ofereço tudo isso com um preço mais baixo, com uma qualidade também bem similar ao que está lá. Com a garantia por minha conta, o teu contrato é com o meu CNPJ da empresa, então eu tenho a garantia de construção e tenho a garantia pós-obra. O problema é eu que vou te arrumar, eu que vou te atender. Então esse é o produto hoje que eu ofereço e é o meu carro-chefe. Esse é o meu trabalho que eu faço hoje. Desde, como eu te falei, eu fundei o meu CNPJ em 2019, né? Não era nessa linha focada. Isso a gente começou a fazer a partir de 2020. Então a minha equipe de obra está comigo aí, é a mesma equipe desde 2020. Sem mentira, Thiago. O meu encarregado hoje é o mesmo encarregado de 2020. São 5 anos comigo. 5 anos. Quando tu pega uma obra assim maior, daí tu aumenta aí o que acontece? Terceiriza. Aí o que acontece? Boa, ótima pergunta. Mas com 4 pessoas tu não toca obra. Lógico que eu não toco obra. Esse time, ele é o coração. Ele é o coração da obra. É aquele cara, é aquelas pessoas que eu te falei, que 7 horas da manhã estão lá e vão embora às 5. Esses caras são meus olhos na obra, são os caras que de segurança, que fazem a roda girar. Mas o que a gente se cerca? Se cerca de bons parceiros. É aquela coisa de cercar de bons pessoas. Bons parceiros são o quê? Pessoais terceirizados que também estão com a gente nessa estrada há muito, muito, muito tempo e prestam um serviço de excelência. E o que eu faço? O meu eletricista, o meu encanador, vem cá. Vamos fazer isso aqui e eu vou fazer uma taxa de administração aqui em cima para gerenciar esse pessoal e vou passar para ti, Thiago. Um percentual de administração. Não vou te cobrar 2 vezes o preço do cara. Eu vou te cobrar uma administração sendo justo contigo e vou ser transparente com isso. Ó. Eu vou trazer esse cara aqui, tu não vai te incomodar com nada. Teu serviço é pagar. Paga em dia aqui que a obra anda. Pagou, mano. Trago esse pessoal terceirizado, qualificado. Tu não sai procurando o cara na esquina. Eu trago as pessoas. A responsabilidade de novo é minha. A gente administra isso aqui, né, uma taxa de administração, e bota esses caras a trabalhar. Quem que são esses terceirizados? Pintura, Samuel do Gesso, encanador, eletricista. Esses caras, então são caras que eu já testei, retestei, já deu errado, já deu certo, e a gente se olha e fala, ó, cara, é assim. Não precisa nem perguntar, às vezes não precisa nem falar. O cara sabe, não, mas tu gosta assim, é assim. E a obra anda. Então, eu me cerco desse time, junto com o meu, e apresento isso, ó, cara, é isso aqui que eu vou resolver o teu problema, é com esses caras aqui, ó. Pum, e tá aqui, a responsabilidade é minha, o contrato é comigo, e vamos fazer isso e te garanto 30% abaixo. É o produto que eu ofereço. Esse é o meu carro-chefe.